Audiobook A Natureza da Realidade Pessoal, um livro de Sete. Capítulo 3. Sugestões, telepatia e os núcleos de crenças. Retomar o ditado, capítulo 3. Sugestões, telepatias e os núcleos de crença. Pausa. Observe a diferença entre o título que Seth deu a este capítulo e o que Jane deu antes da sessão. As ideias têm uma realidade eletromagnética. As crenças são fortes ideias sobre a natureza da realidade. As ideias geram emoção. Semelhante atrai semelhante, portanto, ideias semelhantes agrupam-se e você aceita aquelas que se ajustam a seu sistema particular de ideias. O ego tenta manter um ponto claro de focalização e estabilidade, de modo que possa dirigir a luz da mente consciente com alguma precisão, concentrando seu foco em áreas de realidade que parecem permanentes. Como mencionado no capítulo 1, o ego, como porção do eu total, pode ser definido como uma estrutura psicológica composta de características pertencentes à personalidade global, organizadas juntamente para formar uma identidade de superfície. Agora, falando de um modo geral, através do período de uma vida, isso permite o surgimento fácil de muitas tendências e habilidades. Permite a emergência de um número maior de potenciais do que seria possível de outra forma. Se esse não fosse o caso, seus interesses durante a vida, por exemplo, não mudariam. O ego, embora pareça permanente, portanto, muda eternamente e adapta-se a novas características a partir do eu total, deixando que outras retrocedam. Se não fosse assim, ele não reagiria às necessidades e desejos da personalidade total. Como ele é intimamente ligado a outras porções do eu, não se sente basicamente alienado ou sozinho, mas orgulhosamente age como orientador do foco da mente consciente. Nesse sentido, é um suplemento da mente consciente. Basicamente, ele compreende sua fonte e sua natureza. É a porção da mente, portanto, que observa a realidade física e a avalia em relação às características de que é composto em qualquer tempo determinado. Ele faz seus julgamentos de acordo com sua própria ideia de si mesmo. É a porção mais fisicamente orientada de seu eu interior, mas não é, porém, separado do seu eu interior. Ele fica sentado no peitoril da janela, por assim dizer, entre você e o mundo exterior. Pode também olhar em ambas as direções. Faz julgamentos sobre a natureza da realidade em relação às necessidades dele e às suas. Aceita ou não as crenças. Não pode, entretanto, esconder informações de sua mente consciente, mas pode recusar-se a prestar atenção a ela. Isso não significa que as informações tornem-se inconscientes. Elas são simplesmente atiradas para um canto de sua mente, não assimiladas e não organizadas no pacote de crenças em que você está atualmente concentrado. Estarão lá se você procurar. Não são invisíveis, nem você precisa saber exatamente o que está procurando, o que naturalmente tornaria a situação quase impossível. Tudo o que precisa fazer é decidir examinar o conteúdo da sua mente consciente, compreendendo que ela contém tesouros que você ignorou. Outra maneira de fazer isto é reconhecer através de exame que os eventos vividos existem como dados em sua mente consciente, e as informações que antes pareciam indisponíveis serão óbvias. As ideias aparentemente invisíveis que lhe causam dificuldades têm aspectos físicos visíveis, bem óbvios e o levarão automaticamente à área consciente na qual residem as crenças iniciais. Uma vez mais, se você perceber seus pensamentos conscientes, eles próprios lhe darão pistas, pois enunciam claramente suas crenças. Se, por exemplo, você mal tem dinheiro para viver e examina seus pensamentos, poderá perceber que está constantemente pensando: nunca conseguirei pagar esta conta, nunca tenho sorte, sempre serei pobre. Ou verá que está invejando os que têm mais, degradando talvez o valor do dinheiro e dizendo que aqueles que têm são infelizes ou ainda espiritualmente pobres. Quando descobrir tais pensamentos em você, poderá dizer de modo um tanto indignado: mas essas coisas são todas verdadeiras, eu sou pobre, não consigo pagar minhas contas, e assim por diante.
Fazendo isso, você está aceitando sua crença sobre a realidade como uma característica da própria realidade, e assim a crença é transparente ou invisível para você, mas ela provoca sua experiência física. Você precisa mudar a crença. Eu lhe darei métodos para fazer isso. Pode seguir seus pensamentos em uma outra área e descobrir que pensa estar tendo dificuldades por ser muito sensível. Descobrindo o pensamento, você pode dizer: mas é verdade, eu reajo com grande emoção a pequenas coisas, mas isso é uma crença e uma crença limitadora. Se acompanhar ainda mais seus pensamentos, poderá descobrir-se pensando: tenho orgulho de minha sensibilidade, ela me separa das massas. Ou, eu sou bom demais para este mundo. Essas são crenças limitadoras. Elas distorcem a realidade verdadeira, sua própria realidade verdadeira. Esses são apenas alguns exemplos de como suas próprias ideias bem conscientes podem ser invisíveis para você, embora estejam disponíveis o tempo todo, e como limitam sua experiência. Ora, estivemos falando sobre a mente consciente, pois ela é orientadora de suas atividades físicas. Eu lhe disse, no início deste capítulo, que era importante compreender a posição do ego como a porção mais exterior do eu interior, não alienado. Mas, olhando para fora, para a realidade física, usando esta analogia, porções do eu no outro lado da mente consciente recebem constantemente informações telepáticas. Lembre-se de que não há divisões, portanto, os termos usados servem meramente para facilitar a discussão. O ego tenta organizar todo o material que entra na mente consciente, guiado pelos propósitos que vieram à superfície em um determinado momento, no encontro do eu com a realidade física. Como já disse, o ego não pode manter informações fora da mente consciente, mas pode recusar-se a focalizá-la diretamente. A informação telepática, usando nossa analogia, chega através de porções mais profundas do eu. Essas partes têm uma capacidade tão incrível de receber que alguma organização é necessária para peneirar os dados. Alguns simplesmente não são importantes para você, tendo relação com as pessoas de quem você não tem qualquer outro conhecimento. Você é um emissor e um receptor. Como as ideias têm uma realidade eletromagnética, as crenças, devido à sua intensidade, têm uma forte irradiação. Devido à estrutura organizadora de sua própria natureza psicológica, crenças semelhantes se congregam e você aceita prontamente aquelas com as quais já concorda. Ideias limitadoras, portanto, o predispõem a aceitar outras de natureza semelhante. Ideias exuberantes de liberdade, espontaneidade e alegria automaticamente também apanham outras de seu tipo. Existe uma interação constante entre você e outros na troca de ideias, tanto telepaticamente como em nível consciente. Esta interação segue, repito, suas crenças conscientes. É moda em alguns círculos acreditar que você reage fisicamente a mensagens telepaticamente recebidas, a despeito de suas crenças ou ideias conscientes. Esse não é o caso. Você reage apenas às mensagens telepáticas que se ajustam às suas ideias conscientes sobre si mesmo e sua realidade. Quero acrescentar que a mente consciente é ela própria espontânea. Ela gosta de brincar com seu próprio conteúdo, portanto, não estou aqui recomendando um tipo de disciplina mental rígida na qual você se examina a todo momento. Estou falando sobre encontrar medidas que possa tomar nas áreas em que não está satisfeito com a sua experiência. Você quer fazer uma pausa? Sim, acho que sim, responde Jane. Então vamos fazê-la. Novamente, 23:37. Novamente, Jane estivera mergulhada em um transe. Não se lembrava do material e ficou admirada por ter se passado 1 hora. Eu lhe disse que decidira fazer um intervalo porque ainda estava preocupado com Willie. Jane disse que acreditava que Seth poderia fazer 3 livros ao mesmo tempo, um capítulo de cada, um por vez, e sem qualquer confusão entre eles. Neste momento, eu sinto que todo este livro já está presente, pronto para ser transcrito. A própria vida ativa dela nos sonhos havia evidentemente incluído muita preparação para o livro. Ela acrescentou:
mas eu não lhe fiz quaisquer perguntas que pudessem abrir mais canais. Nunca, desde que iniciamos as sessões em 1963, sentira que o material de Seth estava disponível com tanta riqueza. Até então, eu não conseguira ser tão aberto. Não podia aceitar muitas coisas que estavam bem ali, diante de meus olhos, porque não se ajustavam às minhas crenças. Jane apontou para a esquerda. Agora eu poderia receber material sobre arqueologia. Veja só, incrível! Ela tinha dúvidas, contudo, sobre sua capacidade para captar os dados técnicos para o jovem cientista que lhe telefonara antes da última sessão. Sentia-se um tanto afastada dessas perguntas por estar tão envolvida na produção deste livro. Recomeçamos às 23h55. Dê-nos um tempo para Willie. De uma forma estranha, ele próprio está um tanto assustado com seu comportamento. Hubert decidiu sair de casa com mais frequência, ficando livre para sair sempre que desejar, não passar tanto tempo dentro de casa por causa de seu trabalho. Agora ele mandou Willie para fora como um teste, e o gato não sabe exatamente o que aconteceu. Um lembrete. Seth geralmente chama Jane pelo nome de sua entidade masculina Hubert, daí o uso do pronome ele. Willie gosta de sair, mas não está acostumado a ficar fora o tempo todo. De certa forma, sente-se banido. Ele simplesmente captou os sentimentos de Hubert, que são fortes agora, e a veemência crescente de sua intenção. De certo modo, esses sentimentos não eram dirigidos ao gato, mas Hubert sabia que o gato poderia captá-los. Willie sempre foi o gato da casa e Jane ficava em casa o dia todo escrevendo. Assim, é o gato da casa que muda de hábitos, e não Rodney, nosso outro gato. De certa forma, vocês dois concordaram, deixando a porta aberta. Obviamente, tudo o que vocês têm a fazer é deixá-la fechada. Você está me acompanhando? Estou. O aquecimento deixou de funcionar na enchente de junho passado e não foi consertado porque há falta de profissionais na área. Tudo na casa está úmido e entumecido. As portas, especialmente, não funcionam bem, para dizer o mínimo, por isso estamos seguindo o caminho mais fácil. Agora, dê-nos um momento. Hubert está começando a sentir cócegas de vontade de sair, mas é o gato que coça. Seu Willie não corre perigo, mas mostre-lhe seu amor e regule suas entradas e saídas. Não que Hubert precisa regular as dele, mas as distrações e impaciência dele fazem o gato reagir além do normal. A percepção de Hubert a respeito dos canais representa um desenvolvimento e vem sendo possível há algum tempo, mas está somente agora entrando na experiência dele. Lembre-lhe e seu sucesso nesta e em outras áreas, pois a sensação e a realidade do sucesso podem e irão continuar. Vamos tentar nossa sessão. Falarei sobre seus quadros antes ou depois do ditado do livro. Estou no canal 1 esta noite. Minhas sinceras saudações. Boa noite. Terminamos às 0h07. Depois de sair do transe, Jane tentou escrever uma manifestação que, embora invisível, estava pairando diante de nós agora como uma coisa oval. Era formada por um grupo de energias que podiam representar uma personalidade como Seth, disse ela. Contudo, não tinha nome. Estava simplesmente lá e não sentiu particularmente que iria prestar algum tipo de ajuda. Jane teve dificuldade para falar com precisão sobre o efeito daquela manifestação e o que sentia em relação a ela. E eu tive dificuldade para traduzir em palavras escritas sua narrativa. Menciono o fato aqui no caso de acontecer mais alguma coisa. Ela já teve percepções semelhantes anteriormente. Agora, os membros da classe de ESP estão examinando o material de cada seção do livro, pondo em prática o material antes do término dos capítulos. Jane e eu fazemos a mesma coisa. Parece que todos nós vamos crescer junto com o livro. Uma nota acrescentada alguns dias mais tarde. Esta sessão foi realizada na quarta-feira. Nós tivemos visitas na sexta-feira seguinte à noite e quando Jane descreveu os efeitos dos canais múltiplos a elas, percebeu que estava sintonizando dados de Seth a respeito de turmas ou grupos e a necessidade de as pessoas agirem em conformidade com o próprio grupo.
Seth, na verdade, não nos dera o material durante a sessão de quarta-feira, nem o fez agora. Em vez disso, Jane, até certo ponto, verbalizou por conta própria. Na manhã seguinte, pedi-lhe que escrevesse aquilo de que ela se lembrava, contando a Rob e aos nossos amigos sobre os canais de que tomara consciência na última sessão, escreveu Jane. De repente, comecei a utilizar aquele que continha informações sobre conformidade e a necessidade de expressão individual. Percebi que Seth tinha muitas informações reunidas, incluindo as bases biológicas de ambas as características. Tomemos a ameba, um animal microscópico unicelular, por exemplo. Eu sabia que o protoplasma da ameba, a matéria viva essencial, representa a qualidade individual que precisa sair. O protoplasma, porém, precisa amoldar-se a seu ambiente. Neste caso, o corpo da ameba, que pode mover-se apenas como uma unidade quando dirigida pela necessidade individualista de reagir ao estímulo. O protoplasma, embora reaja por conta própria, tem que tomar a forma da célula em consideração. Isso assegura a integridade da unidade toda. Para mover-se o protoplasma, precisa necessariamente mover o todo. Este é apenas um exemplo das implicações mencionadas por Rob ao falar sobre turmas ou grupos na sessão de quarta-feira. O material em si tem muito mais dados disponíveis sobre aspectos biológicos, além de culturais e históricos. Poderíamos também discutir a mesma questão do ponto de vista do crescimento do corpo humano e o desenvolvimento, digamos, de células cancerígenas que fogem de um padrão de conformidade e impõem um novo delas mesmas à estrutura da unidade. Então recebi esta última sentença ao finalizar o relato. A ideia também é algo novo para mim. 21h21, segunda-feira. Enquanto tomávamos o café da manhã, Jane e eu ouvimos um latido. Múltiplo, peculiar, vindo do céu. Debrucei-me para fora da janela, em tempo de ver uma formação de gansos voando, obviamente, em direção ao sul por causa do inverno. Eles voavam baixo, eu pensei, em uma formação desequilibrada, uma ponta de seu V invertido muito mais longa do que a outra. Dentro do V, como se estivesse sendo protegido, voava um pequeno grupo que não estava em formação. Achei o espetáculo estranhamente comovente e Jane também. Maravilhamo-nos diante da ordem inerente da migração. O grasnar vigoroso que tão orgulhosamente demonstrava sua exatidão. Outros, nós vimos, também estavam impressionados. Homens que conversavam os estragos da enchente em um apartamento do andar térreo estavam na porta olhando para o céu. Eu considerei o voo como outro sinal da variedade incrível da natureza e sua vitalidade. Um forte lembrete de valores que eu temia, os humanos muitas vezes denegriam. A transmissão de Jane como Seth foi rápida desde o início da sessão. Boa noite. Boa noite, Seth. Vamos retomar o ditado. Vocês reagirão, portanto, a toda informação que receberem de acordo com suas crenças conscientes a respeito da natureza da realidade. As porções mais profundas do eu não têm que levar em consideração a ideia de tempo do ego. Portanto, essas porções do eu também tratam de dados que, em geral, escapariam à percepção do ego até o momento onde o ego transponha um certo ponto no tempo. O ego, que precisa lidar mais diretamente com o mundo cotidiano, leva muito a sério o tempo do relógio. Até o ego, contudo, percebe que, de certa forma, que o tempo do relógio é uma convenção, mas não gosta que essas convenções sejam quebradas. Ele geralmente negligencia qualquer material de clarividência ou pré-cognitivo que venha à mente consciente das mais profundas porções do eu. De vez em quando, ao perceber que tais informações podem ser altamente práticas, o ego se torna mais liberal em seu reconhecimento delas, mas somente quando tais informações se ajustam aos seus conceitos do que é possível e impossível. Ora, os conceitos do ego são conceitos seus, uma vez que ele faz parte de você. Se você abriga ideias de perigos ou prováveis desastres, se pensa
no mundo, especialmente em termos de sua sobrevivência física, e considera todas as circunstâncias que podem trabalhar contra ela, então você irá encontrar-se subitamente consciente de sonhos pré-cognitivos que prevêem acidentes, terremotos, roubos ou assassinatos. Sua própria ideia da natureza perigosa da existência torna-se tão forte que o ego permite que esses dados venham à tona, embora estejam inoportunos, porque suas crenças terríveis o convencem de que você precisa estar em guarda. Os incidentes nem precisam envolvê-lo. Dentre todos os dados inconscientes telepáticos e clarividentes disponíveis, contudo, você estará consciente deste grupo em particular, e eles apenas servirá para reforçar sua ideia de que a existência é, acima de tudo, perigosa. Se esta informação ficar disponível em sonhos, você poderá então dizer: tenho medo de sonhos. Meus pesadelos com frequência tornam-se realidade. Assim, você tenta inibir a lembrança de seus sonhos. Você deveria, pelo contrário, examinar suas crenças conscientes, pois elas são tão fortes que estão fazendo com que você não apenas focalize calamidades no mundo físico, mas use suas habilidades interiores com o mesmo fim. A comunicação telepática é constante. Ela acontece em geral em um nível inconsciente, porque sua mente consciente está em um estado de vir a ser. Ela não pode conter todas as informações que você possui. Por exemplo, caso suas ideias conscientes sejam relativamente positivas, você reagirá a informações telepaticamente recebidas da mesma forma, mesmo que o faça em um nível inconsciente. Como mencionei antes, na seção 616, você também está emitindo seus próprios pensamentos telepáticos. Outros reagirão a eles segundo suas próprias ideias de realidade. Uma família pode reforçar constantemente sua alegria, jovialidade e espontaneidade, concentrando-se em ideias de vitalidade, força e criatividade. Ou pode deixar metade da sua energia escapar, reforçando ressentimentos, raivas e pensamentos de dúvida e fracasso. De qualquer forma, as ideias de realidade são reforçadas tanto quanto consciente, como inconsciente. Não apenas dentro da família, mas entre todos com quem a família tem contato. Você é aquilo em que se concentra. Não existe qualquer outra regra principal. Talvez seja fácil para você ver crenças em outras pessoas que são invisíveis para elas mesmas. Lendo este livro, poderá perceber em amigos ou conhecidos claramente as ideias deles, que são crenças invisíveis que limitam suas experiências. E, contudo, ser cego para as suas próprias crenças invisíveis que você aceita tão prontamente como verdadeiras ou características da realidade. Seus dados sensoriais novamente irão sem dúvida reforçar suas ideias. Você também reagirá clarividente e telepaticamente a informações interiores em um nível inconsciente que é mais uma vez recolhido e organizado segundo seus conceitos a respeito da existência em geral e da sua própria em particular. Portanto, você está trancado nas situações físicas que são corroboradas pela grande evidência de dados sensoriais e naturalmente convincentes, porque refletem tão lindamente, tão criativamente e tão ativamente suas próprias ideias e crenças, sejam elas positivas ou negativas. Em termos mais amplos, positivo e negativo têm pouco significado, pois a experiência física é um aprendizado. Mas se você está infeliz, então a palavra negativo tem um significado. Espero que agora, meus leitores, tenham pelo menos começado a examinar suas crenças e talvez conseguido vislumbrar algumas invisíveis que foram aceitas antes como aspectos definidos da realidade. Agora, se você for honesto em suas listas, finalmente chegará ao que chamo de crenças centrais, fortes ideias sobre sua própria existência. Muitas outras crenças secundárias, que antes pareciam separadas uma das outras, devem agora aparecer muito claramente como ramificações de crenças centrais. Elas parecem lógicas apenas em sua relação com uma crença central. Quando uma falsa crença central é revelada, as crenças secundárias a elas ligadas se dissolverão. A crença central é suficientemente forte para focalizar sua percepção de tal forma que você perceba no mundo físico somente os eventos a ela relacionados. É também a crença central que, através da sua força de atração, do vasto
Tira do vasto banco de conhecimento interior apenas os eventos que parecem ajustar-se à sua organização. Agora quero dar um breve exemplo de crença central. Eis uma crença coletiva. A natureza é inerentemente má. Essa é uma crença central. Dela brotam eventos que apenas servem para reforçá-la. A pessoa que nela acredita perceberá experiências, tanto pessoais como globais, que a tornarão ainda mais profunda. De todos os dados físicos disponíveis em jornais, televisão, cartas e comunicação particular, a pessoa se concentra apenas nas questões que provam esse ponto. Ela achará suspeitas as pessoas que não partilham de seus receios. A crença se estenderá para as áreas mais íntimas de sua vida e, finalmente, não parecerá haver qualquer evidência disponível para contestá-la. Essa foi uma mostra de crença central invisível, em seu pior aspecto. Uma pessoa que tem essa crença jamais confiará em seu cônjuge, na família, nos colegas, nos pais ou no mundo em geral. Outra crença central mais pessoal. Minha vida é inútil, o que eu faço não significa nada. Ora, uma pessoa que tem essa crença geralmente não reconhece nela uma crença invisível, mas poderá sentir que a vida não tem significado, que a ação individual é inútil, que a morte é um aniquilamento, e, ligado a isso, haverá um conglomerado de crenças subsidiárias que afetam profundamente a família envolvida e todos aqueles com quem a pessoa tem contato. Ao escrever sua lista de crenças pessoais, portanto, não deixe nada de fora. Examine a lista como se ela pertencesse a uma outra pessoa. Não quis dizer, entretanto, que você deva fazer uma lista de ideias especificamente negativas. É de suprema importância que você reconheça a existência de crenças positivas e leve em consideração os elementos de sua própria experiência que lhe trouxeram sucesso. Desejo que você capte o sentimento de realização e o traduza, ou transfira para áreas nas quais tem tido dificuldades. Lembre-se, porém, de que as ideias existem primeiro e que a experiência física vem depois. Você faz sua própria realidade. Nunca poderei repetir isso suficientemente. Haverá períodos em que todas as suas crenças estarão em equivalência, por assim dizer. Elas se harmonizarão. As ideias podem ser um tanto limitadas, podem ser falsas, podem basear-se em premissas falsas. Sua vitalidade e força, contudo, serão mais reais e parecerão trazer excelentes resultados. A riqueza é tudo. Ora, esta ideia está longe de ser verdadeira. A pessoa que a aceita completamente, contudo, será rica e terá excelente saúde, e tudo se encaixará muito bem com suas crenças. A ideia, porém, ainda é uma crença sobre a realidade e assim existirão abismos invisíveis em sua experiência, das quais ela não terá consciência. Vista de fora, a situação parecerá muito vantajosa, mas, embora a pessoa pareça estar muito contente, no fundo terá a percepção inquietante de uma coisa incompleta. Na superfície haverá equilíbrio. Assim, à medida que suas crenças mudarem, ocorrerão alterações em sua experiência e em seu comportamento, além de pontos de estresse criativo, enquanto você estiver aprendendo. O homem rico que acabamos de mencionar pode de repente perceber que sua crença é limitante, pois ele se concentrou exclusivamente nela, de modo que o dinheiro e a saúde se tornaram suas únicas metas. A explosão desta pode deixá-lo aberto a doenças, o que pareceria uma experiência negativa. Por meio da doença, porém, ele pode ser guiado a áreas de percepção que negara anteriormente, e ele pode sim, assim ser enriquecido. A mudança de crença talvez o leve a questionar suas outras crenças e ele perceba que na área da riqueza, por exemplo, saiu-se muito bem por causa de suas crenças, mas nas outras talvez experiências mais profundas abertas pela doença, ele aprende que a experiência humana inclui dimensões de realidade que antes lhe estavam fechadas e que estas também estão facilmente ao seu alcance, e sem a doença que as manifestou. Um novo conglomerado de crenças pode emergir. Nesse meio tempo, houve estresse, mas foi de um tipo criativo. Agora vamos a mais um exemplo. Seus pensamentos conscientes regulam a sua saúde. A persistente ideia da doença o fará adoecer. Enquanto acreditar que fica doente por causa de vírus, infecções ou acidentes, precisará ir a médicos que atuam dentro desse sistema de crenças.
E como você acredita na cura deles, esperamos que suas dificuldades sejam aliviadas. Como você não entende que seus pensamentos criam a doença, continua a tê-las e novos sintomas aparecerão, e você voltará ao médico. Quando estiver no processo de mudar suas crenças, quando estiver começando a perceber que seus pensamentos e sentimentos causam doenças, durante um tempo talvez não saiba o que fazer. No contexto maior, você percebe que o médico pode, na melhor das hipóteses, trazer-lhe um alívio temporário, mas você talvez não esteja ainda totalmente convencido de sua própria capacidade de mudar seus pensamentos, ou talvez esteja tão intimidado pela eficácia deles que sinta medo. Existe um período intermediário de tensão, por assim dizer, enquanto você se livra de um conjunto delas e aprende a usar a outra. Aqui, porém, você se envolve com um dos mais significativos aspectos da natureza da realidade pessoal, ao testar seus pensamentos contra o que parece ser. Pode haver um período de tempo antes de aprender a mudar seus pensamentos eficazmente, mas você está engajado em um empreendimento de importância fundamental. A verdade é que você forma sua realidade diretamente. Você reage consciente e inconscientemente às suas crenças. Você reúne dados de seu universo físico e de seu interior que parecem ter uma correlação com suas crenças. Acredite, então, que você é um ser ilimitado por natureza, nascido na carne para materializar o melhor possível a grande alegria e espontaneidade de sua natureza. Agora você pode fazer uma pausa. Este será um capítulo menor devido ao tamanho do anterior. 22h40. O ritmo de Jane fora consistentemente mais rápido do que em sessões anteriores sobre o livro. O intervalo foi curto. Começando às 22h45, Seth transmitiu várias páginas de material para mim que eu não esperava. Depois ele terminou a sessão às 23h20, com este comentário. Diga a Hubert que haverá escolas de pensamento criadas ao redor de crenças centrais. Diga-lhe isso. Seção 618, 28 de setembro de 1972. 21h45, quinta-feira. Entre parênteses, a sessão foi assistida pelo escritor Richard Bach e sua editora Eleanor Fred. Eles chegaram a Elmira de avião ontem depois de se atrasarem para a aula de ESP na terça-feira por causa do mau tempo. Dick também visitaria-nos no final de agosto, quando Seth estava preparando o capítulo 1 deste livro. Jane transmitiu uma sessão um tanto longa, mas informal para nossos visitantes na noite passada. Enquanto estávamos à mesa do jantar, depois de uma refeição tardia, Dick gravou-a e vai mandar-nos uma transcrição. E assim poderemos mais tarde acrescentar alguns trechos desse material a esta sessão. No início da noite, Jane cantara muito espontaneamente em Sulmari, mas sua atitude tornou-se mais deliberada agora ao iniciar a fala por Seth. Boa noite, e retomaremos o ditado. Dê-nos um momento. Crenças centrais são aquelas ao redor das quais você constrói sua vida. Você tem percepção consciente delas, embora muitas vezes não focalize nelas sua atenção. Elas se tornam invisíveis, portanto, a menos que você tome consciência dos conteúdos da sua mente consciente. A fim de familiarizar-se com suas próprias ideias e crenças, você pode caminhar junto com elas, simbolicamente falando, sem vendas. Precisa olhar através das estruturas que você próprio criou, as ideias organizadas sobre as quais agrupou suas experiências. Para ver sua própria mente com clareza, você precisa primeiro desestruturar seus pensamentos, segui-los sem julgá-los, sem compará-los com a estrutura de suas crenças. Crenças estruturadas reúnem e guardam suas experiências, embalando-as, por assim dizer, e quando você olha uma determinada experiência que se parece com outra, coloca-a em um pacote estruturado, em geral sem examiná-la. Tais crenças podem trazer surpresas quando você levanta a tampa de uma
pode descobrir que ela serviu para esconder informações valiosas que não pertenciam àquele compartimento. Uma disposição artificial de ideias, como papéis soltos no ar, pode ser formada ao redor de uma crença central padrão. A crença central, devido à sua intensidade e incessantemente reforçada por seus hábitos, tende muitas vezes a atrair para si outras de uma estrutura semelhante. Elas ficam por perto. Se você não estiver acostumado a examinar seus próprios pensamentos, poderá permitir que crescimentos deste tipo se formem ao redor de uma crença até que não consiga mais distinguir uns dos outros. Isso pode chegar a um tal ponto que toda a sua experiência seja vista apenas em relação a esta ideia tumor. Os dados que não parecem estar relacionados a esta crença central não são assimilados, mas são atirados para os cantos de sua mente sem uso, e você não percebe o valor da informação. Porções separadas de sua mente podem conter essas câmaras de material inativo. Tais informações não farão parte da estrutura organizada de seus pensamentos usuais e, embora os dados estejam conscientemente disponíveis, você pode ficar, de certa forma, cego para eles. Em geral, quando você examina seu pensamento, você o faz por uma razão particular, para encontrar alguma informação. Se, entretanto, se educou para acreditar que tais dados não estão conscientemente disponíveis, não lhe ocorrerá encontrá-los em sua mente consciente. Se, além disso, seus dados conscientes forem fortemente organizados ao redor de uma crença central, isso automaticamente o tornará cego para qualquer experiência que não estiver ligada a ela. Uma crença central é invisível somente quando você pensa nela como um fato de vida e não como uma crença sobre a vida. Somente quando você se identifica com ela tão completamente que focaliza automaticamente suas percepções ao longo dessa linha específica. Como, por exemplo, eis aqui uma crença central aparentemente muito inocente. Eu sou um pai ou uma mãe responsável. Ora, na superfície não há nada errado com esta crença. Se você se apegar a ela e não examiná-la contudo, poderá descobrir que a palavra responsável é um tanto carregada e reúne outras ideias que igualmente não são examinadas por você. O que você acha que significa ser responsável? Dependendo da sua resposta, poderá descobrir se essa crença central funciona para seu benefício ou não. Se por responsável, você entender, eu devo ser um pai ou mãe 24 horas por dia, excluindo tudo ou mais, então talvez esteja em dificuldades, pois essa crença central pode impedi-lo de usar outras habilidades que existem muito separadas de seu papel de genitor. Você pode começar a perceber todos os dados físicos apenas através dos olhos daquela crença. Já não olhará para a realidade física com a surpresa de uma criança ou com a curiosidade sem estruturas de um indivíduo, mas sempre através dos olhos de pai ou mãe. Dessa forma, irá fechar-se para uma grande parte da experiência física. Ora, telepaticamente, você também atrairá dados inconscientes que se ajustem a esse padrão rígido, de acordo com a força e teimosia dessa ideia, esteja você disposto ou não a lidar com eles. Isso poderá limitar sua vida ainda mais, com as informações de todo tipo finalmente tornando-se relativamente invisíveis para você, a menos que toquem sua realidade parental. Agora vamos fazer um intervalo e voltamos. 22:12. A crença natural que demos como exemplo é apenas de um tipo. As pessoas abrigam algumas suposições básicas que também são crenças centrais. Para você, elas parecem definições. Elas fazem parte de você de tal forma que não vem nada de mais nelas. Exemplo: sua ideia de tempo. Você pode gostar de manipular mentalmente ideias sobre o tempo. Você pode gostar de manipular mentalmente ideias sobre o tempo. Você pode encontrar-se pensando que o tempo é basicamente diferente e da experiência que você tem dele, mas fundamentalmente acreditar que você existe nas horas e nos anos, que as semanas chegam uma de cada vez, que é apanhado no correr das estações. É óbvio que sua experiência física reforça esta crença.
Você estrutura sua percepção, portanto, em termos de intervalos que parecem existir entre eventos. Essa ideia em si força-o a concentrar a atenção em uma direção apenas, e desestimula-o de perceber os eventos de sua vida de qualquer outra forma. Você pode, às vezes, empregar a associação de ideias, um pensamento levando facilmente a outro. Quando faz isso, em geral tem novas percepções. Quando em sua mente os eventos deixam de ter uma continuidade, eles parecem adquirir uma vitalidade nova. Você os desestruturou, tirando-os de sua organização usual. Ao percebê-los por meio de associações, você chega bem perto de examinar o conteúdo de sua mente de uma forma livre. Se você, porém, abandonar o conceito de tempo e depois examinar seu conteúdo mental consciente através de outras ideias centrais, você ainda estará estruturando. Não estou dizendo que você nunca deva organizar esses conteúdos. Estou dizendo que você deve tomar consciência de suas próprias estruturas. Edifique-as ou destrua-as, mas não se permita tornar-se cego para o que existe em sua mente. Você pode tropeçar com a mesma facilidade em uma ideia mal colocada ou em uma cadeira velha. Talvez seja útil pensar em suas próprias crenças como móveis que podem ser mudados de lugar, trocados, reformados, completamente abandonados ou substituídos. Suas ideias lhe pertencem. Elas não devem controlá-lo. Cabe a você aceitar aquelas que deseja aceitar. Imagine-se então, mudando seus móveis de lugar, imagens de peças específicas lhe virão à mente com clareza. Pergunte a si mesmo que ideias essas peças representam. Veja como as mesas se ajustam. Abra as gavetas. Não há mistério. Você sabe quais são suas próprias crenças. Irá perceber os arranjos, mas cabe a você olhar para dentro de sua própria mente e usar as imagens à sua própria maneira. Jogue fora as ideias que não lhe convenham. Ao ler isso, encontre essa ideia em si mesmo e depois diga: não posso jogar fora esta ideia, percebendo que seu comentário interior é em si mesmo uma crença. Você pode jogar a ideia fora, tanto a segunda como a primeira. Você não é impotente diante de ideias. Usando esta analogia, certamente encontrará alguns móveis que não esperava. Não olhe apenas para o centro de seu compartimento de consciência interior, mas esteja atento contra certa invisibilidade que foi mencionada antes neste capítulo, quando uma ideia bem disponível parece ser apenas uma parte da realidade. A estruturação de crenças é feita de um modo muito característico, mas ao mesmo tempo individual. Portanto, irá encontrar padrões que existem entre vários grupos, e um pode levá-lo a outro. A ideia de ser um genitor responsável, por exemplo, pode levar com facilidade a outras estruturas psíquicas envolvendo responsabilidade e de modo que informações sejam aceitas por seu próprio valor. Você pode até pensar que seja errado olhar para qualquer situação a não ser através de seus status parental. A crença na culpa, portanto, seria uma estrutura que cimentaria e uniria outras crenças centrais semelhantes, acrescentando-lhes força. É preciso compreender que essas não são simplesmente ideias mortas, como um entulho dentro de sua mente. Sua matéria psíquica, em certo sentido, portanto, elas são vivas e agrupam-se como células, protegendo sua própria validade e identidade. Você as alimenta, falando de modo figurativo, com ideias semelhantes. Quando examina uma crença dessas, obviamente ameaça a integridade da estrutura, e assim há maneiras de prover novos suportes, por assim dizer, métodos para fazê-lo ir em frente. A totalidade da crença central não precisa cair sobre você ao examinar-lhe a base. Pararei aqui e faremos uma pausa. Logo terminaremos este capítulo e então iniciaremos o próximo. Seth se vira para Leonor e Richard e diz: poderia falar mais depressa para vocês, mas precisamos das anotações para o livro. 22:46. O transe de Jane fora bom. Ficamos contentes por ouvir por outras pessoas estarem presentes durante parte do ditado do livro. O resto da sessão foi dedicado a nossos hóspedes. Seth tornou-se mais jovial e seu ritmo acelerou-se consideravelmente.
Terminamos mais ou menos 00:30. Algumas anotações acrescentadas mais tarde, Richard Bach sentia que realmente não fora ele quem escrevera Fernão Capelo. Atualmente, a história da concepção do livro já é bem conhecida. No meio de uma noite de 1959, Dick estava caminhando ao longo de um canal perto de uma praia na costa oeste, quando ouviu uma voz dizer: Jonathan Livingston Seagull, Fernando Capelo Gaivota. Não havia ninguém por perto. Ele ficou perplexo, e mais ainda quando, ao voltar para casa, a voz iniciou a trazer-lhe imagens que lhe deram a estrutura do livro em forma tridimensional. Então parou. Por sua conta, Dick tentou sem sucesso terminar o manuscrito. Nada aconteceu até uma noite, 8 anos mais tarde, em que ele de repente acordou ouvindo novamente a voz e com ela o resto do livro. Quem o escreveu? Dick não reivindicou sua autoria. Ele teve contato com The Set Material, percebeu semelhanças entre as experiências dele e as de Jane, e veio aqui para ver se ela ou Seth podiam explicar o fenômeno. Há pontos de correlação naturalmente, só que Jane não é presenteada apenas com uma voz, mas com uma personalidade total. Seth, que então escreve livros enquanto ela está em um estado alterado de consciência. Assim, ela e Dick estavam muito interessados no que Seth iria dizer. Além disso, o romance de Jane, The Education of Oversoul 7, foi escrito em circunstâncias semelhantes. Na introdução, ela descreve os processos envolvidos juntamente com a criação de algumas de suas poesias. Para Jane, esses estados são todos aspectos do mesmo tipo de criatividade altamente acelerada que, finalmente, vai além de si mesma para níveis ou aspectos da realidade que não compreendemos claramente. E ainda, toda a questão também é relevante em casos que envolvem escrita, pintura, canto, composição musical e outros realizados de forma automática. Agora, eis algumas situações quase verbatis das informações que Seth deu a Richard Bach e à companhia na noite de 27 de setembro de 1972. A informação não existe por si mesma. Ligada a ela está a consciência de todos aqueles que a compreendem, percebem-na ou as sentem. Portanto, não há registros em termos de bancos de informações objetivos e para sempre disponíveis aos quais podemos sintonizar-nos. Em vez disso, a consciência que compartilha ou contém ou que irá conter a informação atrai-a como um ímã. A informação deseja mover-se em direção à consciência. Ela não é morta nem inerte. Não é algo que você tente agarrar, mas também é algo que deseja ser agarrado e assim ela gravita em direção aos que a procuram. Sua consciência atrai a consciência que já está conectada com o material. Este é um dos meus doces para a noite. A informação, então, torna-se nova e renasce ao ser interpretada através de uma nova consciência, como foi Fernão Capelo. A porção mais íntima de seu ser, usando essas habilidades que sempre foram suas, interpretou a informação através do caleidoscópio de seu próprio ser, usando as melhores porções de você mesmo, produzindo então uma verdade brilhante em roupas novas, mas em roupas que ninguém lhe poderia ter dado a não ser você. Agora eu lhe digo, se você passar a autoria de Fernão a outro, estará negando a singularidade de seu próprio eu interior. A verdade veio a você e foi-lhe dada, mas a sensação, o sentimento, o cerne e a singularidade foram providos por seu próprio ser interior, que pode agora estar tão separado de seu eu consciente que pareça não fazer parte dele. Portanto, outras coisas também estavam envolvidas, não apenas o nascimento de um livro, mas a emergência do eu interior, através da arte, para o universo físico. Ora, parte do foco e da força vem desses dois nascimentos, e a intensidade que existe por trás deles também é a razão pela qual o nascimento do livro atingiu o mundo com tanta força. Os dois fundiram-se no livro. Você está procurando o autor de Fernão Capelo e eu lhe digo que estou olhando para ele. Ele não pode ter o rosto que você vê quando se olha no espelho, simplesmente porque você não pode ver sua verdadeira identidade no espelho. Eu, porém,
Estou olhando para tudo o que é visível do autor de Fernão Capelo, e você deve conhecê-lo melhor que todos. E eu lhe direi, em termos que você compreenderá melhor, como torna-se mais familiarizado com ele ao longo dos anos que virão. Hubert já estava mais adiantada, por isso não vou estragar sua diversão. Na verdade, há aspectos de sua própria consciência que operam em ambientes totalmente diferentes. Ambientes, por exemplo, que não são físicos. Há aspectos seus, portanto, que conhecem muitos outros tipos de informação além dos que lhe estão disponíveis agora no nível consciente. Seção 619, 9 de outubro de 1972. Boa noite. Dê-nos um momento. A imaginação também desempenha um papel importante em sua vida subjetiva, pois dá mobilidade às suas crenças. É um dos agentes que ajudam a transformar suas crenças e experiências físicas. É de importância vital, portanto, que você compreenda a inter-relação das ideias e da imaginação, a fim de desalojar crenças inadequadas e estabelecer novas. Você precisa aprender a usar sua imaginação para mover conceitos para dentro e para fora da sua mente. O uso apropriado da imaginação pode acionar ideias na direção que você desejar. Fim do capítulo 3.